Bom dia, pessoal. Vamos aguardar a doutora Fabiana e o Jefferson entrarem também para a gente começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Doutora Fabiana, conseguiu acessar? Bom dia! Bom dia. E aí, tudo em ordem? Tudo Ô, bem, Jefferson, Jefferson? tudo em ordem. Vamos lá falar um pouquinho de segurança, falar um pouquinho de tecnologia? Que legal. Eu gosto muito. Vamos sim. O Jefferson fez uma apresentação, ele estava perguntando para mim que ele fez a apresentação dele no BNI hoje. Aí ele perguntou para mim se deu para entender bem. Falei, com certeza. Dá para a gente tirar muitas informações, né, de sistema de nuvem, sistema de backup, a diferença. E aí, Jefferson? E aí, tudo bem? Belezinha? Tudo bem? Beleza, Primeiro, parabéns pela sua palestra. Eu adorei a obrigado. sua abordagem, todas as dicas e fiquei até um pouco preocupada com a forma que eu cuido das coisas aqui no escritório. A gente vai ter que conversar melhor. Tá certo. É isso aí. Tem uma diferençazinha, né, Jefferson, entre o backup, o armazenamento em nuvem, o duplicar o arquivo. É, tem umas questõezinhas, né, que interferem. E o armazenamento em nuvem é muito manual, né? É, É muito manual. A pessoa fica muito refém dela mesma para poder fazer o backup, né? É ela que tem que jogar os arquivos. Se a sincronização for automática, ela não consegue conferir se o arquivo que está sincronizado, ele está íntegro, né? Porque o que tiver na máquina vai estar na nuvem. Se tiver corrompido na máquina, na nuvem também vai estar corrompido, né? E a questão do compartilhamento, você está na nuvem, você compartilha a sua pasta com outros usuários. Vários casos. Tinha uma pessoa na reunião mesmo que me falou que sumiu algumas coisas, né? Apaga, o funcionário acaba apagando sem querer. E na nuvem não tem lixeira. Não, Eles pois excluem, é. né? Não tem Aqui lixeira. exclui Você tem que direto. pedir. Tem que pedir. Quando no Google, você tem que ir lá, entrar em contato lá com o suporte e ver se recupera. É o nossa, mais complexo, né? mais Aquela um imagem que choque, você colocou. mais um Faz o choque, quê? O mais um choque. choque para mim. A Bom, gente, vamos a lá. gente começa a observar, fica apavorado. Mas é isso aí, faz É parte. verdade. Vou pedir primeiro para vocês se apresentarem, porque talvez algumas pessoas que estejam assistindo não tenham nunca participado de uma reunião do BNI Aliança e não conheçam vocês também. Então, por favor, doutora Fabiana. Então, eu sou a Fabiana Medeiros, eu sou advogada, a minha especialidade é Direito Médico e da Saúde. Eu tenho, como eu fiz o curso, minha especialização voltada para a clínica, eu tive que me especializar também em LGPD, para fazer a gestão das clínicas, né? Então, a gente vai trazer aqui para vocês algumas informações linkando a palestra do Jefferson de hoje, falando da segurança da documentação na nuvem, que não é nuvem, tem um outro nome técnico que eu não sei, que eu nunca lembro, mas que com certeza vai ser um grande diferencial para somar com o nosso trabalho dentro das empresas, dentro das clínicas, enfim, né, para que os profissionais possam adequar suas empresas também com a parte de segurança da informação. Jefferson, por favor. Eu faço parte da Jeta Digital Informática, aí eu trabalho com suporte, né? Atendimento aí, helpdesk, que a gente chama, né? Então, a gente presta suporte para as empresas e para a pessoa física também. Manutenção de micro, notebook, rede, servidores, infraestrutura, né? E aí a gente vai falando um pouco de uma parte desse suporte, né? Que envolve a segurança eletrônica. Ah, bacana. Ô Jefferson, quais são as opções de segurança que você oferece para os seus clientes? Pessoa jurídica, né?
para fechar um pouquinho a pergunta, não ficar tão amplo. Certo. Dentro de um contrato de manutenção, o que a gente oferece? Existem alguns pacotes, né? Tem um pacote que ele já vem com o backup de documentos, né? Aí só envolve documentos, né? Não entra fotos. É documento do Word, Excel, PDF e arquivos do Outlook, né? É um backup limitado. O antivírus, ele é corporativo, né? São licenças pagas, não é um antivírus gratuito. Tem também, na questão de segurança, o Web Protection, que é o filtro de conteúdo, né? E isso daí é filtro para sites maliciosos, né? E se você precisar bloquear algum acesso a algum site que você não queira que o funcionário entre, a gente faz esse filtro também, né? Então, tem a questão do backup em nuvem, e tem essa questão de segurança do antivírus corporativo e do Web Protection, né? Que já está dentro do pacote básico. E aí, dentro dos pacotes mais avançados, tem firewall, né? Para quem tem servidores, né? Tem outras questões lá de backup e restauração de desastres, são as questões um pouco mais avançadas. Bacana. E a questão da parte física? Por exemplo, aquela fechadura eletrônica com senha, você também trabalha com ela, né? Sim, nós trabalhamos. A princípio, a gente está trabalhando com a Intelbras, que são as fechaduras digitais, né? E aí tem alguns modelos disponíveis no mercado e é uma segurança a mais, né? A pessoa precisar, às vezes, de escritório. Tem locais que a sala de servidor, né, a sala de arquivo tem essas fechaduras digitais, e aí a senha é restrita, só o administrador que tem a senha, né? É um modelo bem interessante de segurança, né, para a parte física do estabelecimento. Aí eu acho que a doutora Fabiana pode até levar para a parte dela, porque se ela atua com clínica médica, tem muita documentação de prontuário, de exames, né, dos pacientes que são atendidos. E aí dependem da LGPD, da proteção também, né, doutora? Exatamente. A gestão da segurança, né? Vamos falar da gestão da segurança, que é o foco. Você tem a clínica, normalmente, antes da lei, você via muito, né? Eu cansei de ver isso. O prontuário fica na recepção, dentro de uma gaveta, dentro de um arquivo, e aí a secretária vai lá, pega o prontuário, leva para a médica volta, deixa o prontuário em cima do balcão, ou ela pega em cima da mesa para retornar ao arquivo. Na realidade, a LGPD fala que assim, você só pode mexer com o prontuário se for profissional da área da saúde. Se você não é profissional da área da saúde, você tem que ter autorização do paciente para que outra pessoa vá manusear. Então, acontecem muitos problemas, né, muitos pontos críticos com relação a essa segurança voltada com a LGPD. Quando você tem um arquivo físico, que nem o Jefferson falou, essas fechaduras, elas são muito importantes. Você tem que ter um local, um ambiente adequado, quem é a pessoa que vai manusear aquilo, ter um acesso segmentado, né? Você colocar uma senha de acesso, quem entrou, conseguir ter uma rastreabilidade. Porque se você tem algum problema e precisa falar, justificar algo para a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, você precisa ter um documento, ter uma forma de fazer isso. E as pessoas da área da tecnologia, que são essas pessoas que eu falo que os nossos... Um é a mão direita, outro é a mão esquerda, né? O jurídico vai com a mão direita e a tecnologia vai com a mão esquerda. Os dois caminham juntos. Não tem como fazer diferente dentro da adequação. Então, tudo que você vai armazenar dentro do seu escritório, que você utiliza um sistema de armazenamento em nuvem, tem um nome técnico, eu não lembro agora, mas é hardware, né? Como é que fala? Eu nunca sei. O nome técnico para quê? Popular para nuvem, qual é o nome técnico de nuvem? Tem um outro nome que o pessoal de informática fala. É hardware? Sem inglês, né? Não, eles usam um termo em inglês, que é a cloud, né? A cloud, isso, obrigada. Mas aí nós chamamos de nuvem, que é em português, e tá tudo certo. Então, assim, tudo que a gente vai armazenar, você tem que ter esse cuidado que o Jefferson trouxe pra gente hoje. É uma cópia do que está no seu disco, ou é um backup de fato?
Ele está armazenado, ele está com criptografia. Existem antivírus que você instala no seu computador ou no seu notebook, que você transporta de um lado para o outro, que você tem um antivírus também que já vem com criptografia, porque já dificulta um pouco mais de acesso ao seu sistema. A pessoa vai ter que ter a senha, né? Então, tudo isso vai entrando dentro da LGPD e vai trazendo as informações para os profissionais da área, de qualquer área. Né? Como a minha é da saúde, eu vou trazer aqui para a minha área. Então, os profissionais da área da saúde, por exemplo, o dentista, ele abre o armário aqui do lado dele assim, ele puxa uma pasta e é o prontuário do paciente dele. Ali tem uma chavinha. Tá, mas quem mexe naquela chavinha? Quem guarda aquela chavinha? Quem tem acesso aos prontuários? É só os dentistas? Ou é a recepcionista que pega o prontuário e leva lá e ela que fica com a chave? Então, tem tudo isso, tem que... não é inviabilizar o serviço do profissional, mas sim trazer o profissional para uma forma mais adequada para proteger um pouco mais os dados dos titulares. Nós todos somos titulares, né? Então, a gente passa a prestar mais atenção nesses pontos. Jefferson, você tinha comentado que uma coisa é a pessoa que compra a licença do Windows e a outra é diferente em relação à licença dos programas, por exemplo, do Office, né, que tem Word e Excel. Esses programas, essas licenças, por exemplo, se vencer a licença e ela não for renovada, perde parte da segurança das informações que são armazenadas ou não tem relação nenhuma? Na verdade, o software, a questão da originalidade, ela está ligada à restrição de alguns recursos, né? Igual um exemplo, o Windows, né? O Windows 10. Se ele não for original, talvez você não consiga ativar um recurso que ele tem de criptografia, que é o BitLocker, né? Para que serve essa criptografia num notebook, né? Se você for roubado e alguém tirar o HD de dentro dele e colocar em outro lugar, a pessoa não consegue ver esses arquivos, entendeu? Por isso que o disco tem que ser criptografado. Porque quando ele sai do estado original do equipamento dele, ele tem que estar criptografado para que as pessoas não entendam o que tem dentro dele, entendeu? E o pacote Office é a mesma coisa. O pacote Office ele vai te limitar algumas coisas. Você não vai conseguir, no exemplo do Word, se não for a licença original, ele não vai conseguir, ele não vai te deixar editar, né? E aí você cai no risco, algumas pessoas caem no risco de tentar ativar ou burlar essa licença, né? É arriscado, mas as pessoas fazem, é muito comum, né? Infelizmente. Mas hoje em dia, a licença do Office mesmo é um custo-benefício o custo-benefício é muito alto, por causa das vantagens que ela te dá. Você tem muitos benefícios, inclusive ela te dá um espaço de armazenamento em nuvem, né? De acordo com a LGPD. Compensa muito mais, né, Jefferson? Você tem um pacote... Você contrata uma licença e você consegue instalar em 5 máquinas, dependendo da licença que você contratar. Então não é única, dá para comprar e, por exemplo, se tiver... colocar em vários equipamentos dentro do mesmo escritório, dentro da mesma empresa. Bacana. Tem pacotes. Tá. Tem 2 perguntas aqui para você. Uma é da Rita, ela quer saber sobre antivírus, sobre uma dúvida de qual antivírus utilizar, e a Tati quer saber o que é o SSD e se pode colocar em qualquer note. Tá, vamos lá. Primeiro a do antivírus, né? O antivírus tem os antivírus gratuitos, né? Existe um ranking dos antivírus gratuitos. E o Windows, o próprio Windows, ele já tem um antivírus que vem nele, que é o Windows Defender. Esse antivírus, ele ficou na frente do Avast, na escala, né? Do Avast e do AVG. O Avast e o AVG, eles têm a mesma definição de vírus, né? É bom, funciona, mas as atualizações dele não são tão recentes quanto um antivírus pago, né? Porque as atualizações de um antivírus pago, ela é muito constante, né? Sempre tem atualização, ela chega a ser várias vezes por dia as atualizações, porque são muitos vírus, né, que o pessoal vai lançando no mercado, novas versões, e por isso que é recomendado o antivírus pago,
né? Então, e antivírus pago, a licença você pode pagar por ano, não é caro, né? Tem licenças aí que se você analisar, vai sair R$ 6 por mês, né? Tem licenças que você paga em dólar, né? Então, tem algumas licenças aí, se a pessoa precisar, ela pode me procurar que eu passo a lista e as empresas que já têm o suporte comigo, ela já tem o antivírus incluso, entendeu? O E meu aqui, antivírus, eu não acho que eu paguei caro, não. Eu falo assim, é um investimento muito bom para o risco que a gente tem. Porque são muitos dados que a gente carrega dentro do computador, são muitas informações, e o meu eu paguei acho que R$ 100 por ano, para sei, 3 anos, 5 anos, sei lá. A gente já pode comprar para vários anos, você paga parcelado, sai muito mais em conta, você tem muito mais tranquilidade do que você ficar preocupado com o que vai acontecer com o seu computador ou com os dados do seu cliente, né? Principalmente na área clínica, né? Você pega dados de saúde, né? São muito mas complexos. o que acontece também na questão do antivírus? Nas empresas tem que se fazer um trabalho de educação, né, de conscientização. Mesmo que tenha um antivírus, o usuário da máquina ele pode conceder certas permissões. Às vezes ele recebe e-mail malicioso, tipo assim, não tem nada no e-mail, né? O antivírus não vai barrar. Às vezes ele barra alguns links, algumas coisas, mas tem e-mail que se o usuário clicar, ele mesmo está dando a permissão. Ele mesmo está habilitando a entrada do agente, mesmo que tenha um antivírus. Entendeu? Então, tipo, além do antivírus, tem que ter uma educação aí na questão dos funcionários. O maior problema da E aí, LGPD são as pessoas. É você treinar o funcionário. Você tem que treinar e conscientizar, que é do porteiro ao presidente, passando por todas as áreas da empresa, justamente por isso. Porque as invasões, elas acontecem por um e-mail, por um link no WhatsApp, por uma mensagem, como o Jefferson colocou hoje na palestra dele. A funcionária estava em home office usando o Anydesk. Ela foi derrubada e a pessoa entrou e invadiu o sistema da empresa pelo Anydesk que ela estava usando. Então, será que esse era realmente o caminho correto? Será que esse era o caminho mais adequado para eles estarem utilizando? De repente, um Office com mais propriedade, que tem uma pasta apropriada, que é uma pasta única, segmentando o acesso dela a alguns documentos que fosse só realmente necessário, não ao sistema todo da empresa, de repente teria mais segurança. Então, isso entra também na segurança da LGPD. Fazendo um parênteses nisso que você falou, o Anydesk é uma ferramenta gratuita, né? Então, no caso das empresas, tem que se criar uma ponte, que a gente chama de VPN. É um caminho seguro entre o computador da pessoa até a empresa. Então, isso é configurado, né? Tipo, tá dentro de um suporte. Se a pessoa precisa acessar de fora, a gente tem que criar esse caminho seguro, né? O Anydesk é uma alternativa gratuita, que todo mundo usa, né? E que a gente acaba não recomendando muito. Aí teve uma pergunta da questão do SSD, né? Isso. Sim, o SSD pode ser colocado tanto em desktop quanto em notebook, né? No desktop acaba sendo até mais fácil que você consegue deixar o HD junto com o SSD. Isso aumenta a sua capacidade de armazenamento, né? Inclusive até a possibilidade de você fazer backups internos. Agora, tem notebooks que você tem que substituir, ou você deixa ou o HD ou o SSD. Mas hoje em dia a tendência é que todo mundo troque HD por SSD, por ser 10 vezes mais rápido, né? Faz uma diferença grande aqui na hora de usar o computador. Faz uma diferença. Uma dúvida aqui da Tati. Ela pergunta, você faz educação de funcionários no seu plano? Na verdade, eu vou aumentar um pouquinho essa pergunta para os dois. Se o Jefferson faz essa parte de educação e treinamento de funcionários, e se a doutora Fabiana, quando vai fazer o levantamento, toda a adequação de LGPD, também tem esse trabalho nas clínicas que atende. Tem que fazer. Tem que fazer a conscientização de todo mundo. Sim, eu faço esse trabalho de conscientização, principalmente na parte de e-mail. Eu vou dar um exemplo, eu atendo muita contabilidade. Então, a contabilidade ela tem um departamento fiscal. E chega muito e-mail falando assim, ó, você está recebendo sua nota fiscal.
Aí eu falo assim, ó, o anexo, eu mostro para ela, o anexo do PDF funciona dessa forma. Se você receber alguma coisa diferente, se você tiver com muita dúvida e você não conseguir identificar, você me chama e você me avisa. Eu recebo muitas mensagens aqui falando, ó, isso daqui que eu recebi. Eu falo, ó, descarta. Não clico. Você clicou? Cliquei. Falei, então, se você clicou, você tem que desconectar o computador da rede. Porque você pode ter alguma vulnerabilidade. Né? Então eu faço esse tipo de educação. Eu falo, ó, se você percebeu que a rede foi invadida, a primeira coisa que você tem que fazer é desconectar a internet. Desconectar a internet, não deixar a pessoa agir. Eu mandei a foto, o cara me mandou a foto do print da tela do cara perguntando, tentando se comunicar com ele. Enquanto aquela tela tá aparecendo, ele já tá criptografando. Ele falou que o cara acessou o servidor e achou uma planilha com senhas. E mudou um monte de senhas. E quando ele foi acessar algumas coisas, já tinha mudado um monte de senha. Para você ver como que o pessoal vai agindo, né? A questão toda aí tá eles descobrindo a senha, eles fazem e desfazem. Bem lembrado. Uma dúvida minha para a doutora Fabiana e para o Jefferson também. Qual é o meio de comunicação que as empresas podem ter com seus clientes o mais seguro, que tem menos risco de vazamento de dados, vocês entenderam minha pergunta, né? Eu não sou da área, eu não sei explicar direito. Um meio de comunicação seguro, tanto para a empresa quanto para o cliente dela. Normalmente, o mais seguro é você usar o e-mail. Se você quer mandar algum documento, alguma coisa nesse sentido, é e-mail. Porque os sistemas de comunicação rápida, né, que são as conversas rápidas de WhatsApp, Telegram, enfim, todas essas empresas, elas têm sistema de criptografia, têm sistema de segurança, mas assim, o compartilhamento deles é muito amplo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Então, evitar enviar documentos pelo WhatsApp. O cliente falou comigo essa semana, falou, me manda os documentos pelo e-mail, eu mandei o e-mail, ele pegou, mandou todos os documentos no WhatsApp, e ele pegou e me mandou o e-mail dele na sequência. Eu falei, ai meu Deus. Então, as pessoas não estão acostumadas. As pessoas querem falar conosco pelo WhatsApp, que é mais rápido, é o meio de comunicação mais rápido. A gente tem que ter uma política de uso de WhatsApp, pegar esses documentos, o cliente mandou, baixar e já apagar. Porque, infelizmente, acontece da gente acabar fazendo confusão com os documentos dentro do aparelho. Então, para que isso não ocorra, abaixa já no computador, copia o arquivo e deleta do celular. Apaga o arquivo, porque senão acontece de ter problemas. Então, você tem que ter política de gestão de dados no WhatsApp ou de qualquer outro meio de comunicação, esses eletrônicos de forma rápida. O e-mail, a mesma coisa. O seu sistema dentro da sua empresa, você tem que ter uma política de descarte dos dados também. Tem uma forma correta, eu até estava conversando com o Jefferson ontem sobre isso, com relação ao descarte, né, Jefferson? As pessoas têm que ter a noção do seguinte, o dado, ele entra de alguma forma. Como ele entra? Vamos fazer um inventário das informações. Ele entra por aqui, assim, assim. Quais são os processos? Vamos definir os processos. Definimos os processos, vamos ver o que a gente vai fazer com esses dados. Qual a finalidade deles? Qual é a forma adequada de utilizar esses dados? Quanto tempo eles vão ficar armazenados? E como vamos descartar? Nós temos uma lei em São Paulo que é de 2010. Nós estamos em 2022, a LGPD é de 2018, mas a lei de sanitização é de 2010. Ela existe antes da LGPD. Algumas empresas já tinham, por exemplo, a ISO e algumas outras coisas, e aí as empresas, essas ISO 27000, 27001, enfim, elas vêm já implantando essa forma de descarte. Então, quem não tem essas certificações tem que se adequar. Nós temos que ter uma forma correta de descarte, como que apagar o disco rígido, né Jefferson? Enfim, pagar todas essas informações. Bacana. Fala você um pouquinho. Gente, vamos, só para avisar vocês, tá? São 9h55, a doutora Fabiana tem compromisso às 10, então eu vou pedir para vocês darem os recadinhos aí, as dicas finais para quem está assistindo ao vivo ou quem vai assistir depois, gravado.
Fala aí, Aqui que eu posso dar agora no final é criar uma política de troca de senhas, né? Tipo, de tempos em tempos, é altamente recomendável que você troque senhas de notebook, de e-mail, do banco, né? Evitar de usar a mesma senha para tudo, aumentar um pouco o nível de dificuldade da senha, né? Às vezes a pessoa fala, eu não lembro muito, eu sou ruim de guardar a senha. Mas você tem que criar mecanismos para que você tenha uma rotina para você alterar essas senhas. Porque usar uma hora pode ser, acaba descoberto, né? Tipo, e senha de e-mail, se eles descobrirem, eles conseguem acessar várias coisas através do seu e-mail, né? Tudo, né? Tudo, né? Ontem à noite eu vi o perigo. Pois é. Então, isso tudo faz parte da segurança, tudo isso faz parte da gestão. Você ter segmentação de acesso, segurança, antivírus, backup, todas essas informações, os processos definidos, saber para que você usa aqueles dados, qual a finalidade deles, o tempo que eles vão ficar armazenados, a regra de descarte, como você vai... o computador, você não pode simplesmente pegar o computador e falar assim, vou fazer uma formatação e está tudo resolvido. Será que apagou mesmo lá do disco rígido? Precisa ter essa informação. Então, tem uma empresa dentro da USP, em São Paulo, que faz isso e faz uma certificação para você, empresário, que tem o seu computador e você quer dar o descarte da máquina e você quer apagar os arquivos dentro da máquina, você pode usar esse serviço lá dentro da USP de sanitização. Vai ficar a dica aqui para vocês. Porque eu assisto muito podcast com policial, né? Com o pessoal de perícia de São Paulo e outros estados. E eles falam que conseguem, a parte técnica deles consegue recuperar informações que foram apagadas, né, dos computadores. Depois a gente conversa um pouquinho mais, doutora Fabiana, sobre isso. Gente, muito obrigada, os dois, parabéns, vocês são sensacionais. Não é à toa que eu sou cliente de vocês, com muito orgulho. Preciso de mais algumas dicas, mais algumas orientações, a gente vai se falando. Ótimo fim de semana para vocês e uma ótima sexta-feira de trabalho. Beijo, gente. Obrigada, Obrigado, viu? Bom fim de semana. Agradeço a oportunidade. Tchau. Tchau. Tchau.